Muito bem, e a palavra de reflexão nesse início de tarde está em 1 Coríntios, capítulo 2, os versículos de 1 a 9, que diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, elas não são proveitosas. Mas falamos sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Muito bem, meu amado ouvinte, meu querido irmão e irmã. O apóstolo São Paulo, expressando nessa primeira carta aos Coríntios, especificamente no capítulo 2, no capítulo 1 ele trata sobre a cruz, Cristo Jesus e sua cruz, a maneira como ele não se envergonhava da cruz de Cristo, e que tudo isso para o mundo que não conhece a Deus é loucura. Ele vem enfatizando no capítulo 2 de que ele esteve em Coríntios em uma outra oportunidade, e ele foi para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Às vezes a gente cria uma certa expectativa ou expectação por parte dos anunciadores, dos pregadores, intitulado por nome, por fama, né? E às vezes a coisa não sai como a gente desejaria, porque às vezes a gente bota confiança na capacidade humana e em pessoas que fazem desse meio do conhecimento um pedestal de autoridade. Mas o apóstolo São Paulo, antes era Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, que foi blasfemo, que foi contra o Evangelho, que prendiam os crentes, que maniatavam na prisão, mandavam açoitar. Quando se converteu ao Evangelho de Jesus, tudo ficou diferente, porque mudou a sua vida, e ele agora está testemunhando de que anuncia o testemunho de Deus, e o testemunho de Deus é Cristo Jesus. Está enfatizando que quando esteve em Coríntios, ele foi anunciar exclusivamente a salvação em Cristo Jesus, o perdão dos pecados, a maneira, a forma pela qual Cristo Jesus o chamou para essa finalidade. Então ele não foi com ousadia, usando filosofias humanas ou conhecimento humano, mas ele foi simplesmente pregando o Evangelho da simplicidade, né? Por isso, a eficácia da pregação cristocêntrica seria essa temática. A palavra pregada pelo apóstolo São Paulo
trata exatamente de um evangelho focado apenas na pessoa de Cristo Jesus. A sua eficácia é exclusivamente falar do Cristo da cruz. Então ele se abdicou do seu conhecimento teológico, do seu conhecimento filosófico, da sua formatura. Ele era um homem muito estudioso e estudado, um poliglota, era alguém com uma capacidade incrível, né? Porém, ele preferiu anunciar um evangelho que alcançasse as pessoas de pouca letra, as pessoas que não entendiam dessa linguagem, para expressar um Cristo Jesus que, apesar de ser acima da filosofia, acima da teologia, acima de qualquer estudo avançado, que é Jesus Cristo, pudesse ser conhecido em meio a todas as pessoas. E a forma que o apóstolo Paulo anunciou foi uma forma que todos podiam entender e crer exclusivamente pela fé, porque também era uma outra dificuldade que o pessoal tinha de crer em Jesus, pelo fato da própria ciência e o conhecimento filosófico, que era a expressão maior da época, né? Quem era filósofo, quem tinha um grau de estudo alto, né? Que os judeus sempre procuravam isso, né? Procurando mais sinais a respeito de Deus, a respeito de Jesus, também influenciado pela ciência da Grécia, né? Os gregos sempre buscavam a sabedoria, como até hoje. Então, anunciar Jesus Cristo dentro desse contexto de sabedoria humana seria muito embaraçoso. E Paulo anunciou Jesus na sua simplicidade. Quem é Jesus? Filho de Deus, nascido de Maria, nascido em comunidade pobre, vivendo uma vida pobre, montado num jumento, pregando o evangelho à beira do caminho, às margens do mar, às margens de rodovias, em lugares, nas entradas das cidades, nas saídas das cidades, por onde ele ia, por onde ele passava, né? Não tinha nenhuma expressão de alguém que fosse intelectual, que fosse gozasse ou desfrutasse de um status dessa época, mas era o Filho de Deus que estava acima de todas essas coisas e que nada disso o impressionava, porque ele é o Senhor, sabedor e conhecedor de todas as coisas. Então Paulo diz: eu estive entre vocês da última vez pregando o evangelho sem usar do meu conhecimento. Eu não fui levando palavras persuasivas, né, a persuasão do meu discurso. Eu não fui levando para vocês uma palavra polida, né, a minha oratória foi simplesmente anunciando Jesus Cristo e esse crucificado, né? Ora, você anunciar um homem poderoso, um homem que está acima de qualquer ciência, que está acima de qualquer poderio, né? Porque nele mesmo se concentra todo o poder no céu e na terra, e dizer que ele foi morto e crucificado, o que isso poderia render de autoridade, de entendimento para as pessoas? Ora, como é que ele é Deus, como é que ele é Senhor, como é que ele está acima de todas as coisas se foi crucificado? Então esse foi o que Paulo anunciou. Porém, a diferença é que Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia, nem a morte pode detê-lo na sepultura, porque ele ressurgiu e eis que vive para todo sempre. Então Paulo disse: foi esse que eu fui pregar, o evangelho de Jesus. E esse é, queridos irmãos, o evangelho essencial, né? Que você deve anunciar, que você deve pregar. Nós que somos
que exercemos o papel, o ofício ministerial de pregar o Evangelho através da Bíblia Sagrada, né? Foque em Jesus, o Evangelho da graça, o Evangelho da ressurreição, o Evangelho da mudança de vida, o Evangelho do perdão de pecado, o Evangelho que transforma, que muda, o Evangelho que faz a diferença, o Evangelho que na sua simplicidade é capaz de remover montanhas, o Evangelho que na sua simplicidade é poderoso para salvar famílias, comunidades, cidades inteiras, o Evangelho que na sua capacidade de ser entendido, de ser interpretado, muda o decurso da vida de uma pessoa decaída e depravada. Esse é o Evangelho que precisa ser anunciado, que Paulo anunciou, e ele diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu fui um dos principais. Então esse é o Evangelho cristocêntrico, a essência, né? A eficácia desse Evangelho de Jesus é exatamente enfatizar Cristo e sua cruz para a remissão dos pecados. De maneira que nesse contexto que Paulo está pregando, que Paulo está escrevendo, ele está falando a diferença daquele que não tem Deus e daquele que agora tem Deus no seu coração. Como Deus mudou, transformou a sua vida. Antes ele era blasfemo e tornou-se apóstolo pela vontade exclusivamente de Deus. E muitas coisas que Deus tem a revelar àqueles que o amam. Coisas que você não ouviu falar, né? Você não viu, você não ouviu, não chegaram ao seu coração, você não tem a mínima noção. São as que Deus preparou, guardou para aqueles que o amam. Então, aproxime-se de Deus, creia nele, né? E nós que somos pregadores da palavra de Jesus, não use de outra artimanha. Se você tem um grau de conhecimento elevado, né, use em momentos certos, mas na hora de anunciar Jesus, quem tem o poder e a autoridade é a sua palavra. A sua, mesmo que seja recheada de conhecimento filosófico, ela não vai surtir efeito no coração do pecador, porque aquele que está acima da filosofia, aquele que está acima do ensino teológico, aquele que está acima de qualquer ciência, porque ele mesmo é a ciência, é quem tem a autoridade no seu nome de perdoar pecado, de salvar o pecador e conduzi-los a uma vida eterna. Meu amado ouvinte, meu querido irmão, creia no Senhor Jesus Cristo, volte-se para Ele, porque muitas coisas há de ser reveladas ao seu coração que o Senhor guardou para aqueles que o amam. Ele é Senhor acima de qualquer coisa. Nele consiste a bênção e a vida eterna para todos sempre. Amém. Deus abençoe poderosamente seu coração.